Boa tarde a todos, na paz de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, prazer estar com vocês na casa do Senhor. Prazer estar com vocês de casa também, podendo adorar juntos ao nosso Deus. Nós estaremos fazendo uma abordagem bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O tema da mensagem do início dessa série é Overlord, é poder de fogo. Poder de fogo. A gente vai conversar um pouco a respeito desse tema, mais precisamente no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus na Bíblia, nova versão transformadora, diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Por favor, se assentem, por gentileza. Iniciando hoje a série Overlord, Missão Overlord. Essa expressão, que não é utilizada no nosso idioma, como os irmãos já puderam perceber, trata-se de uma palavra da língua inglesa, cujo significado está associado à soberania. Overlord está associado a soberano, soberana ou soberania. Esse termo é atribuído a alguém que exerce poder sobre tudo e sobre todos. É exatamente dessa forma que a Bíblia Sagrada define Deus. Deus é apresentado como soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O termo Overlord tem tudo a ver com Deus e aquilo que ele propõe. Tudo que diz respeito a Deus e às suas propostas está relacionado a essa expressão da língua inglesa, cujo significado vai ser explorado por nós ao longo desse mês, com base em alguns trechos das Sagradas Escrituras. Esse Deus, a quem chamamos de soberano, delegou aos homens a responsabilidade de compartilhar o seu amor através da pregação do Evangelho. Existe um conceito distorcido a respeito de Deus, onde nós o imaginamos como um ser que tão somente nos oferece coisas. Muitas vezes imaginamos de maneira errônea que Deus existe para atender às nossas necessidades e satisfazer os nossos caprichos. Quando a gente estuda de maneira sincera a pessoa de Deus na Bíblia Sagrada, a gente descobre que Deus é muito mais do que um ser disposto a atender os nossos pedidos. Deus é uma pessoa que também tem vontades. Deus é uma pessoa que também tem planos e projetos. E Deus conta conosco, conta com a humanidade para cumprir os seus propósitos neste mundo. E a principal, a soberana proposta de Deus para a humanidade é exatamente essa: espalhar o seu amor através da pregação do Evangelho. Todas as pessoas que se achegam a Deus, independentemente da sua situação, daquilo que esteja passando, precisa compreender que esse contato com o Senhor lhe gerará responsabilidades. Quanto mais abençoados nós formos por Deus, maior será a nossa responsabilidade de abençoar outras pessoas.
em todas as suas orações, lembre-se disso. Tudo aquilo que você pede a Deus aumenta a sua responsabilidade de cooperar com a missão de Deus para este mundo. Quando você interage com o Senhor de maneira inconsciente, você está dizendo para Deus que está à disposição para cumprir os seus desígnios. Inclusive este desígnio soberano de compartilhar o seu amor com todas as pessoas. O ato de pregar a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, conta com um poder espiritual que torna possível o cumprimento dessa missão. O ato de pregar a palavra de Deus conta com um poder espiritual que torna possível o cumprimento dessa missão. É curioso porque nos evangelhos esse poder espiritual é apresentado como poder de fogo. Foi exatamente isso que me inspirou a abordar esse tema. O poder de fogo, segundo a Bíblia, é um poder espiritual disponibilizado pelos céus para que os seres humanos compartilhem aquilo que recebem da parte do Senhor. Eu convido você a pensar comigo a respeito dessa missão Overlord, e de maneira mais específica sobre esse tema, poder de fogo. A primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta mensagem é a seguinte: o poder dado para o cumprimento da missão é sobrenatural. Ouça-me, pessoal de casa. Ouça-me, meus irmãos. O poder dado para o cumprimento da missão é sobrenatural. Você lendo Atos capítulo 1, na primeira parte do versículo 8, foi o texto que eu li quando comecei a mensagem, apenas para relembrá-los, diz assim, palavras de Jesus: vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quando você lê com calma todo o capítulo desse livro de Atos, o capítulo 1, você percebe que Jesus profere essa frase quando é questionado pelos seus discípulos a respeito do estabelecimento do reino de Deus na terra. Um dos apóstolos pergunta o seguinte para Jesus: mestre, quando é que o Senhor vai tomar o trono? Quando é que o reino de Deus, de maneira política, será estabelecido neste mundo? A pergunta é de natureza política. Os discípulos de Jesus fazem esse tipo de abordagem ao Senhor. Havia uma expectativa entre os judeus de que o Messias se assentaria num trono humano e aplicaria um regime de governo perfeito. O mestre, quando ouve esse questionamento, ele coloca a conversa num rumo espiritual. Porque em todo o seu ministério, Jesus declarou que o reino dele não é neste mundo. Quando Pilatos, aquele que o julgou, perguntou se Jesus era rei, ele disse: olha, se esse reino fosse o meu reino, eu não estaria sendo entregue para ser morto. Embora Jesus fosse rei, ele tinha plena consciência que o seu propósito não se resumia a um regime de governo político. Era algo muito mais suntuoso, era algo muito melhor, muito mais poderoso. Quando perguntam para Jesus: o Senhor vai estabelecer agora o reino de Deus na terra? Jesus diz: olha, não cabe a vocês ficarem preocupados
a respeito dos planos futuros do Pai. O Pai tem um plano para o futuro, no tempo que Ele determinou na sua eternidade. Mas enquanto o Pai não estabelece o reino perfeito neste mundo, enquanto o Pai não transforma todas essas coisas e faz deste planeta um mundo perfeito, ouça-me, vão para Jerusalém, aguardem lá, porque vocês receberão um poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O mestre, com essas palavras, estava afirmando que o reino de Deus não é um regime político, mas sim um conjunto de valores morais e espirituais, cujo objetivo é corrigir as distorções de caráter das pessoas. Eu vou repetir essa frase. O reino de Deus não é um regime político, de esquerda ou de direita ou de centro. O reino de Deus é um conjunto de valores morais e espirituais, cujo objetivo é corrigir as distorções de caráter das pessoas. Esse é o reino de Deus que Jesus tanto pregou. E ele mesmo disse em Marcos capítulo 1, versículo 15: ouçam, se arrependam, porque o reino de Deus está próximo de vocês. Essa expressão próximo, declarada por Jesus, não é no sentido de tempo, mas no sentido de distância. O reino de Deus é alcançável, ele está próximo, é possível apalpá-lo. Jesus estava dizendo que o reino de Deus faz as pessoas se tornarem honestas, respeitadoras, amáveis e bíblicas. Como seria maravilhoso se o nosso mundo fosse composto tão somente por pessoas com esses predicados: honestas, amáveis, respeitadoras, bíblicas. Essa é a premissa do reino de Deus. E o reino de Deus tem esse poder transformador. Por isso é necessário um poder sobrenatural, a fim de transformar pecadores em seres humanos melhores. Segundo a psicanálise, irmãos, a personalidade e o caráter de alguém é formado até os 12 anos de idade. Cientificamente, depois disso, é impossível mudar o caráter de alguém. Se alguém tem distorções no caráter, do ponto de vista humano, a partir de determinada idade, não é possível haver uma transformação. Exceto se houver um milagre. Entendeu? Porque a missão de pregar o evangelho está ligada a um poder de fogo, a um poder sobrenatural. A Bíblia diz: vocês, quando estiverem compartilhando a palavra, haverá algo sobrenatural na vida de vocês. Este elemento sobrenatural transformará o caráter das pessoas. Aquele que furtava não vai furtar mais. Aquele que mentia não vai mentir mais. Aquele que maltratava não vai maltratar mais. Parece uma utopia, mas segundo a Bíblia, o poder do Evangelho, oriundo do Espírito Santo, é capaz de surtir esse tipo de efeito. Meus irmãos, esse poder que nós estamos pregando aqui, ele não pode de maneira nenhuma ser comparado a um poder de desenhos animados. Coisa de poder parece assim, ser tão banalizada que quando se fala em poder, parece algo terraplanista, fora da ciência. Quando fala de poder, a gente se lembra dos super-heróis, dos desenhos animados. O antigo He-Man. He-Man é do tempo do Douglas. Eu tenho a força. Não sei nem quais são os heróis modernos. Eu lembro do He-Man, onde ele tirava a espada e dizia: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Não estamos falando desse poder lendário, desse poder fictício.
Estamos falando de um poder sobrenatural real, previsto pelas Sagradas Escrituras. Segundo a Bíblia, é o mesmo poder que fez Jesus andar por sobre as águas. É o mesmo poder que fez Jesus curar doentes. É o mesmo poder que fez Jesus expulsar demônios. É o mesmo poder que tirou Jesus da sepultura. Você entende o poder do Evangelho? O poder do Espírito Santo é um verdadeiro poder de fogo. Os evangelhos dizem que o Espírito Santo, irmãos, é quem fornece esse poder. E esse Espírito, coisa maravilhosa, no que diz respeito ao compartilhamento da palavra, ele age tanto naqueles que se predispõem para pregar, como aqueles que se predispõem para ouvir. Quando você se predispõe para ajudar alguém e compartilhar coisas boas, coisas de Deus para alguma pessoa, você não está fazendo isso com suas próprias forças. O Espírito Santo está com você. A Bíblia diz que até palavras o Espírito Santo põe na sua boca. Uma vez Jesus, conversando com seus pupilos, declarou: olha, quando vocês estiverem falando das coisas espirituais, não fiquem preocupados, porque o Espírito Santo falará por vocês. Sabe quando você fala uma palavra de ânimo para alguém deprimido? A pessoa se sente feliz, aliviada, e você para pensar: como é que eu consegui falar palavras assim de ânimo? Parece que não veio de mim, não veio de você, é coisa do Espírito Santo. E enquanto você compartilha, a Bíblia diz que esse mesmo Espírito, ele abre o entendimento de quem está lhe ouvindo. João 16, versículo 8, palavras do nosso mestre: quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele abre o entendimento. Meu irmão e minha irmã, que coisa maravilhosa. Eu e você só entendemos Jesus, só entendemos Bíblia, só entendemos Deus por causa do Espírito Santo. Porque 1 Coríntios declara que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pela atuação do Espírito Santo de Deus. Se você acredita que a oração é ouvida por Deus, é por causa do Espírito Santo. Não tem mérito, não é por causa da sua cognição. Não é porque o Guilherme tem um QI elevado, então ele crê em Deus. Não é porque a irmã Rose é uma gente boa demais, então ela crê em Deus. Não. O Espírito Santo, bateu no coração do Guilherme. O Espírito Santo, bateu no coração da Rose. O Espírito Santo abre o nosso entendimento, porque o Espírito Santo é um verdadeiro poder em nosso coração. A pessoa do Espírito Santo age de maneira poderosa. É por isso que Jesus, lá em Marcos 16, pouco antes de subir ao céu, Jesus falou que a missão de pregar o Evangelho nos permite vivenciar coisas extraordinárias. Jesus disse assim: olha, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Mas eu quero focar na segunda parte dessa palavra de Jesus. Jesus disse assim, para quem se engaja nesta missão, estes sinais, Jesus falando, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre doentes, eles ficarão curados. Quantas vezes a gente vem para um culto, a gente fala assim para Deus: Senhor, eu quero ver milagres. Por que eu não vejo aquilo que os homens da Bíblia viram, os profetas sentiram e apalparam? Segundo Jesus, estes sinais milagrosos acompanham quem se engaja na missão. O primeiro milagre que eu tive a experiência de vivenciar ocorreu numa tarde de sábado, quando eu, juntamente com um grupo de jovens, fomos à casa de alguém muito carente, que precisava de uma palavra de ânimo. Foi o primeiro milagre. Quando eu, garoto ainda, no ano de 1999, com outros jovens, compartilhávamos a palavra de Deus. E no momento de oração, aquela que nos escutava abriu o seu coração para Jesus. E naquele momento, demônios foram expulsos. Você acha que eu, um adolescente naquela época, não fiquei assustado com aquilo? Eu acho que eu fiquei.
Mas eu falo para vocês, eu voltei para a igreja, o meu pastor estava lá, eu voltei animadão. Pastor, deixa eu te contar uma coisa. A gente colocou a mão orando pela irmã e Jesus expulsou os demônios. Meu pastor bíblico dizia, olha, fiquem felizes. Ele parafraseou Jesus, mas fiquem mais felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Sempre contido, meu pastor. Meus irmãos, você quer viver experiências sobrenaturais com Deus? Se engaje na missão. O texto diz, os sinais acompanharão. A ideia de movimento. Os sinais não acompanham quem não está em movimento. Se movimenta em prol da missão, você vai ver coisa extraordinária na sua vida e na vida dos outros. Olha para a vida de Paulo, quantas experiências. Os mais jovens diriam, quantas aventuras. Na realidade, você quer viver experiências profundas com Deus? Se engaje na missão. Tem um poder de fogo disponível. Tem um poder de fogo disponível para quem adota a missão de pregar o evangelho. Em primeiro lugar, eu falei para vocês, o poder dado para o cumprimento da missão é sobrenatural. Em segundo lugar, o poder dado para o cumprimento da missão é multicultural. O poder dado para o cumprimento da missão é multicultural. Jesus disse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Jesus afirmou que o poder do Espírito Santo faria os pregadores da palavra se tornarem verdadeiras testemunhas. A palavra testemunha, na língua original, aqui no livro de Atos, ela aparece no sentido de Marte. É alguém que ama tanto o reino de Deus, que a missão está acima da sua própria vida. Quarta-feira nós tivemos um bate-papo sobre essa série de mensagens na nossa live especial. O capitão Jonatas dizia o seguinte, que no contexto das Forças Armadas, o soldado entende que a missão está acima da sua própria vida. O soldado entende que a missão está acima da própria vida. No reino de Deus, irmãos, não é diferente. Você não vive apenas por viver. Você vive por causa da missão. O dia que não houver mais necessidade de você participar da missão, Jesus vai te recolher. Se Jesus deixou você vivo, é porque você ainda é útil para a missão. Muito útil. Não vivemos por viver. Você acha que Jesus ele é sádico e ia deixar a gente sofrendo nesse mundo? Puxa vida, se nós formos recolhidos, a volta de Jesus será como um piscar de olhos, será rápida. Então por que Jesus permite que a gente passe dores nessa vida? Porque tem uma missão, meu filho, minha filha. Deus tem um propósito para você ainda. Pastor, eu não me sinto útil, você não se sente, mas não é o que você sente, é o que Deus pensa sobre você. Você é útil sim. E não precisa ser um pastor, um pregador de púlpito para ser útil, não. No seu contexto de vida tem muitas coisas que Deus quer realizar através da sua história. Você é uma testemunha. O mestre declara com essas palavras que o poder dado é para que a palavra seja pregada a todas as pessoas que estão à nossa volta, independentemente de suas origens e hábitos. Um aspecto importante da missão. A missão de pregar o evangelho não é preconceituosa. Deus não faz acepção de pessoas. A proposta da missão é alcançar todos os seres humanos. Deus quer alcançar todos os seres humanos sem qualquer tipo de preconceito. Ouça-me bem. Deus quer alcançar todos os seres humanos sem qualquer tipo de preconceito. Mas escute-me. Isso não quer dizer que o pecado não deva ser denunciado. A gente vive numa época que você denunciar o erro é um preconceito. Não é. Preconceito é você não amar a pessoa por causa dos seus erros ou por causa do seu perfil.
Mas você dizer que pecado é pecado não é preconceito. Você pode muito bem amar alguém e dizer que esse alguém está tendo uma conduta pecaminosa. Coisas erradas precisam ser corrigidas. Mas a missão de pregar o evangelho não exclui ninguém. Isso é muito importante a gente entender. Jesus falou, olha, vocês serão testemunhas em Jerusalém. Para mim e para você não faz muito sentido, porque Jesus está falando de Jerusalém. Mas para os discípulos fazia, porque os discípulos eles eram natural de Israel, onde Jerusalém era a capital. Então era natural que eles ficassem mais preocupados em compartilhar o amor de Deus com os seus conterrâneos, com aqueles que moravam na sua terra, com aqueles que faziam parte da sua cultura. Mas Jesus disse, olha, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus fala de Samaria, é um negócio assim, é um negócio muito forte para as pessoas que estavam lhe ouvindo. Porque judeus e samaritanos, eles tinham uma rivalidade histórica. Judeu e samaritano não se comunicavam. Meus irmãos, a relação de judeu e samaritano era pior que relação de palmeirense e corintiano. Verdade. Palmeirense e corintiano são amigos quando se compara a relação de judeus e samaritanos. Existia um trajeto que o judeu fazia para determinado lugar, cujo caminho mais perto era passar por Samaria. Segundo a história, o judeu preferia andar o dobro para não ter que passar por Samaria. Alguns judeus, quando passavam em terra samaritana, eles cuspiam no chão. Veja o ódio. Jesus disse, vocês serão testemunhas para os samaritanos, para pessoas que não têm nada a ver com você. Percebe que a gente está aprendendo com Jesus? Sabe aquele tipo de gente que não tem nada a ver com você? Mas Jesus põe no teu caminho. Vai lá no teu salão de beleza, Sara. Se torna teu colega de trabalho, Cleito. Vai na tua academia, pastor Eliezer. Aquele tipo de pessoa que Deus põe no seu caminho que não tem nada a ver com você. O cabelo é diferente, Sônia. O jeito de andar é diferente, Zoraide. Até as preferências te irritam. Mas se Jesus colocou no teu caminho, Jesus quer que você seja testemunha para essas pessoas. Por isso a Bíblia diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. O poder do Espírito Santo faz a mensagem do Evangelho ser multicultural, pois ela se encaixa em qualquer contexto civilizatório. Em qualquer contexto civilizatório cabe a perfeita palavra de Deus. Meus irmãos, a missão de pregar o Evangelho permite que pessoas de diferentes culturas e pecados sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Lembre-se disso. Uma pessoa que sobe no elevador com você, que vai morar no seu edifício, um novo vizinho, um novo cliente, um novo chefe. Pode ser uma nova pessoa que Deus colocou no seu caminho para ouvir falar de Jesus através de você. Nós somos, segundo a palavra, meus irmãos, cidadãos do reino dos céus. E cidadão do reino dos céus, por si só, é um missionário. Um tempo muito atrás, a Igreja Adventista da Promessa usava o nome missionário para um diácono que assumia uma igreja. Olhando para a Bíblia, a gente entendeu que todo aquele que assume igreja é pastor. Ah, então não existe mais missionário? Claro que existe. Mas à luz da Bíblia, todo cristão é um missionário. A visão da Igreja Adventista da Promessa é a seguinte: cada promessista sendo um missionário no poder do Espírito Santo. A Rosana é uma missionária. A Rita é uma missionária. A Irene é uma missionária. A Samira é uma missionária. A Cristina é uma missionária. O Paulo é um missionário. Deus nos fez missionários. Devemos lembrar que nós somos missionários e a missão de pregar o Evangelho é uma oportunidade de experimentar o sobrenatural de Deus. Deus deseja que nós desfrutemos do seu poder. Abracemos a missão. Não estamos aqui
Não estamos aqui apenas para sermos abençoados. O reino de Deus é um lugar de preparo. O que a gente recebe aqui é para a gente compartilhar com quem a gente vai encontrar. Lá no futebol, lá na praia. Lembre-se disso. Não há espaço para egoísmo na convivência do reino. Reino de Deus não é um grupo de pessoas que não se multiplica. Reino de Deus não são as mesmas pessoas convivendo, somente elas, até Jesus voltar. Reino de Deus é um grupo de pessoas disposto a ver novos rostos convivendo nesse grupo. Deus olha para essa igreja, para essa congregação, como Deus é onisciente, Deus não vê somente os nossos rostos. Deus, ele vê aqui novos rostos que irão fazer parte dessa comunidade através da nossa pregação. 2013, quando eu cheguei aqui em Taubaté, Deus já via alguns rostos que não estavam aqui. O rosto da Ana, Deus já via aqui nessa igreja. O rosto do Guilherme, Deus já via aqui nessa igreja. O rosto do Daniel, do Vitor, da Sidneia, Deus já via nessa igreja. O rosto do Claudemir, Deus já via nessa igreja. Deus vê novos rostos. O rosto da Pâmela, Deus já via nesta igreja. Deus tem novos rostos para colocar nessa igreja. E Ele quer usar você para colocar esses novos rostos nesta congregação. Nós temos um poder de fogo conosco, o poder do Espírito Santo. Lembre-se disso. Vamos ficar em pé, irmãos, por favor, por gentileza. Vou orar. Vai ser um mês inteiro falando de missão. Mas isso não quer dizer que a gente não vai aqui fazer abordagem sobre outras demandas da vida. Eu sei que você também tem seus desafios. Por isso que a gente, nessa oração, a gente vai também apresentar a Deus os problemas de cada um. Eu vou orar por aquilo que o Senhor nos ensinou. Eu vou orar a Deus para que a gente esteja animado para ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho da vida, o caminho chamado Jesus. Somos nós que Deus colocou nessa empreitada, nessa caminhada. Mas eu vou orar também por outras demandas. O presbítero Juscelino, que serve a Deus aqui nessa igreja, precisa da nossa oração. Nesse momento está hospitalizado, contraiu o Covid, precisa da misericórdia de Deus. Nós vamos orar por ele, para Deus ter misericórdia do seu servo, ele enfrentar com grandeza essa enfermidade, ele superar esse vírus e estar aqui novamente, servindo a Deus conosco. É um nome, tantos outros estão com Covid, outras pessoas que a gente conhece estão com câncer, outras estão desempregadas, a gente vai orar. Lembre-se, o tema da mensagem de hoje é poder de fogo. Isso não é algo surreal, não é. O poder de fogo, meus irmãos, é bíblico. Não estou falando de mitologia grega, não estou falando de desenho animado, eu estou falando de algo que Deus prometeu. É um poder que cura doente. Segundo a Bíblia, é um poder que faz uma pessoa falar em línguas estranhas. Sabe o que é línguas estranhas? É um idioma que somente os céus entendem. É um poder que nos protege de venenos. A Bíblia diz, se você beber algo mortífero, não te fará dano algum. O poder que protege a tua própria vida. E a gente vai recorrer a Deus que tem esse poder de fogo. Jesus, ele envia o seu Espírito Santo, que capacita a gente para cumprir a missão, mas faz a gente ter essas experiências. Você de casa, eu vou orar por você também. Feche seus olhos. Se quiser orar em voz alta, ore comigo. Quiser orar apenas me escutando, não tem problema. Quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Quiser levantar a mão para o céu, levante. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. Obrigado, meu Deus, pela tua presença, pela ação do teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por nos amar gratuitamente e nos colocar como missionários de um importante projeto. O Senhor poderia compartilhar a sua palavra sozinho. O Senhor é onipotente. Não há nada que o Senhor não pudesse fazer sozinho. Mas o Senhor nos privilegiou, nos colocou neste negócio nobre. Nós somos missionários.
Meu Deus, que privilégio, que honra. Mas nós não queremos decepcionar aquele que nos arregimentou. Nós queremos ser verdadeiros soldados no combate da pregação do Evangelho. Meu Deus, toma, Senhor, a nossa vida. Toma o nosso tempo. Toma o nosso dinheiro. Toma, meu Deus, a nossa história. Nós queremos, Senhor, contribuir para a pregação do Evangelho. Não queremos viver para nós mesmos. Existem pessoas que vão fazer parte da nossa vida ao longo da nossa história. Que nós possamos lembrar, meu Deus, que existe um significado espiritual pelo qual essas pessoas se depararão conosco. Que a gente se lembre disso. Que a gente possa abrir a boca para falar do amor de Deus para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Que a gente se lembre que quem fala por nós é o Espírito Santo de Deus. Que nós não nos amedrontemos. Que a gente tenha a ousadia de falar do poder de Deus. Que a gente não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder para todo aquele que crê. Meu Deus, que essa interação missionária nos faça, Senhor, experimentar coisas extraordinárias. Meu Deus, nós queremos experimentar milagres. Nós queremos, ó Deus, ver coisas que jamais vimos, mas não por uma questão de espetáculo, não. Porque, meu Deus, nós queremos ter mais intimidade contigo e queremos ver pessoas ajudadas, queremos ver deprimidos curados, queremos ver pecadores arrependidos, queremos ver pessoas transformadas. Teu Evangelho, meu Deus, ele é poderoso e Teu Espírito Santo revela um poder de fogo em nós. Que a gente se lembre disso, Pai Todo-Poderoso. E a gente aproveita, meu Deus, esse poder de fogo para orar por aqueles que necessitam de um toque especial. Meu Deus, as necessidades são múltiplas. Quantas pessoas têm diferentes problemas? Mas não é à toa que nós dizemos que o Senhor é grande, que grande é o Senhor, porque o Senhor é imenso o suficiente para abarcar todas as demandas dos seus filhos. Abençoa, meu Deus, os que estão acamados, os que estão adoentados. Pai, no nome de Jesus, eu oro, meu Deus, por aqueles que contraíram Covid. Eu oro por aqueles que estão com câncer. Eu oro por aqueles que estão com diabetes. Eu oro por aqueles que estão em momentos terminais no hospital. Em nome de Jesus, eu creio que o teu poder de fogo é capaz de curar todos os doentes. Meu Senhor, eu oro por aqueles que estão desesperados com os seus negócios, aqueles que olham para a sua despensa e percebem que o arroz está acabando, que percebem que o feijão está acabando. A igreja cumpre o seu papel minimizando o sofrimento, mas essas pessoas querem dignidade, meu Deus. Essas pessoas, elas querem ter a sua dignidade honrada, e eu oro para que o Senhor abra as portas de trabalho. O Senhor abençoe, meu Deus, os empresários. O Senhor abençoe os autônomos. O Senhor abençoe os funcionários públicos. O Senhor abençoe aqueles que trabalham, seja onde for, meu Deus. Abençoe os pensionistas, os aposentados, que não lhes falte o pão de cada dia. Meu Deus, e se existem pedidos por uma ação sobrenatural, alguém que se vê num labirinto sem saída, nós oramos ao Senhor, aquele que abre portas onde não tem porta, porque o Senhor abre e ninguém pode fechar, o Senhor fecha e ninguém pode abrir. Que o teu poder de fogo, Senhor, seja revelado, e assim, meu Deus, o teu povo seja abençoado. Abençoa, meu Deus, os irmãos que estão aqui comigo, os irmãos que estão nos assistindo de casa, nomes que estão sendo colocados no chat aqui, nomes como o presbítero Juscelino e outros que estão sendo mencionados em oração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu suplico, Senhor, a tua bênção, e creio, porque não existe poder mais poderoso do que o poder que vem do teu Espírito Santo, em nome de Jesus.